Amado e querido Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e falar aos nossos corações e aos nossos entendimentos pela Sua palavra. Ó Deus, ajuda-nos aqui a podermos ter uma fé plenamente confiante de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Abençoa-nos pelas misericórdias de Cristo. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Nós estamos dentro da Igreja de Cristo como um todo, mas para o nosso ministério em especial. É importante que façamos isto. A palavra do Senhor nos ensina um princípio muito importante. Na parábola das 10 virgens, percebemos que a unção que carecemos, a unção a mais que necessitamos, não deve ser buscada quando a mesma unção está terminando. Mas o momento de se adquirir esta unção a mais, não é quando a unção em uso está se acabando, mas antes mesmo de usar ou de iniciar-se a usar a unção para o seu propósito. Quando eu devo buscar mais unção? Não quando a unção acaba, mas antes de usar a unção em si, eu preciso buscar mais unção. Isto nos adverte a palavra, isto nos incomoda a própria prudência. Não esperar que a unção seja ativada, que a unção seja usada e gasta. E mais do que isso, não esperar que a unção esteja chegando ao final, para então dizer, eu preciso de mais unção. O momento de buscá-la e o momento de adquiri-la foi o momento em que as prudentes adquiriram, antes de acender as lâmpadas. Antes de acender as lâmpadas, elas tinham unção a mais. Deus tem uma expectativa a respeito deste ministério, a respeito da tua vida, a respeito da minha vida, a respeito de cada um de nós. E nós não devemos esperar que chegue o momento da necessidade para, de uma forma socorrista, atendermos às exigências da própria necessidade. A prudência não é desassociada da fé. Podemos ter fé e sermos prudentes. E, portanto, nós necessitamos buscar agora. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor tem para esse ministério. Eu creio nisso de todo o meu coração. Uma grande mudança, uma mudança real vai acontecer, tanto no que tange a igreja como um ministério, e no que tange a igreja quanto cada indivíduo que dela faz parte. Uma grande mudança vem para a sua vida, e será para melhor. De modo que o momento de nos prepararmos é agora. Por isso oremos, por isso jejuemos. Se estamos a buscar, como necessitamos buscar, um novo lugar para nos congregar, oremos e, persistindo em oração, busquemos. E buscando, batamos a porta, entremos por essa porta que Deus há de abrir. E nós mesmos poderemos dizer, uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. Nunca esquecendo do que Paulo diz, são muitos os adversários.
De modo que o momento de termos unção é agora. Não é esperar para que as necessidades apontem a urgência de termos mais unção. Temos que ter mais unção sem necessidade. Temos que ter a provisão, o suprir a mais, antes que venha o desafio, antes que venha a necessidade, antes que venha a calamidade, nós estaremos prontos. E eu não estou profetizando calamidades, eu estou dizendo que nós não podemos ter simplesmente uma quantidade de unção suficiente. Nós temos que ter unção mais que o suficiente. Recursos espirituais mais que os suficientes. Nunca, por falta de recursos materiais, a obra de Deus deixou de ser feita. Por causa de falta de pães e peixes, as multidões não deixaram de ser alimentadas. O milagre aconteceu. E eu vou dizer algo a você. Eu creio que o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer na tua vida. O milagre vai acontecer na minha vida. O milagre vai acontecer para as vidas que estiverem ao nosso redor. Os pães e os peixes hão de se multiplicar. E as bênçãos do Senhor hão de não somente se multiplicar, mas crescer. De modo que onde houver o desafio da falta, haverá no final a alegria da fartura. Então é para a fartura que nós estamos andando. Mas muitas vezes, nesse caminhar, nós passamos por dificuldades, passamos por desafios, passamos por problemas. E alguns desses problemas são difíceis de entender, porque Deus nos permitiu entrar em tal situação. Porque Deus nos deixou ir perto de tamanho precipício na vida. Porque coisas ruins acontecem para pessoas boas. Porque os amados e queridos do Pai sofrem reveses que nós não entendemos por que eles têm que sofrer isso. Oramos agora por esse pastor, pelo seu testemunho na Turquia, pela sua luta, estando ele em prisão. Isso é algo que dói no coração. Dói no coração. É um irmão nosso, injustiçado, preso. Veja bem, injustiçado na nossa visão, na visão da nação, justiça está sendo feita. Por quê? Porque nem sempre nós podemos estar sujeitos às leis quando as leis são contrárias à lei de Deus. E este homem, por pregar o Evangelho, está aprisionado. E nós temos que clamar de fato, nós temos que orar de fato, nós temos que, como a igreja, nos perturbar, como se perturbou a igreja com a prisão do apóstolo Paulo, e clamar ao Senhor, que se não forem as autoridades que o libertem, que um anjo o liberte, que um anjo tire, que um anjo guie até onde ele deve ir, até onde ele deve chegar. Mas existem certas situações que eu direi agora, é necessário. É necessário que certas coisas aconteçam. Venha comigo ao livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Esse texto nos fala do momento em que Jacó envia José aos seus irmãos. Quando Jacó disse: vem, José, enviar-te-ei aos teus irmãos. Eu
te enviarei a eles. E a resposta de José foi a resposta de todo bom apóstolo, de todo bom enviado, de todo bom missionário. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, disse José ao seu pai. Eis-me aqui, dizem todos os homens de Deus ao Pai eterno. Eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi enviado, e enviado aos seus irmãos. Ele não foi enviado a outro lugar que não fosse aos seus irmãos. Vai, traz notícias deles, se eles estão bem, se o gado está bem, se tudo está bem. Traz notícias deles, José. E José foi à região onde os seus irmãos deveriam estar. E o versículo de número 15 do capítulo de número 37 diz: e um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Os irmãos de José não tiveram boa intenção para com ele. Os irmãos de José, entre eles conversaram, decidiram até alguns tirar-lhe a vida. Rubens, o irmão mais velho, se opõe e diz: não derramemos sangue de nosso irmão, não faremos isto. E a Bíblia diz que eles o tomaram e colocaram numa cisterna, e que Rubens pretendia devolvê-lo ao pai. Mas quando voltou, seus irmãos já haviam vendido. Ao verem uma caravana de ismaelitas, Judá disse, porque voltou novamente o tema: vamos matá-lo. Rubens já não está presente, vamos matá-lo. E agora Judá fala: o que nós ganharíamos com isto? E diz que passando os midianitas, veja, eles viram os ismaelitas, e disse: passando os midianitas, eles o venderam. Os midianitas o venderam depois no Egito ao senhor egípcio, ao oficial de Faraó, chamado Potifar. Ali foi José escravo, mas por um breve momento, José poderia não ter encontrado seus irmãos. Por um breve momento, José estava buscando seus irmãos e não estava achando. Tudo isso poderia ter sido evitado. Possivelmente. José voltaria para casa, dizia: não os achei. E o fato então, e as fatalidades então, não teriam ocorrido na vida de José. Mas esse homem estava lá. Esse homem estava lá. E esse homem que não tem uma identidade, uma pessoa que disse: o que você procura? E José: procura meus irmãos. Você sabe aonde eles estão? Aonde eles estão com o gado, com o rebanho. E o homem então, porque os ouviu falar, diz: eles foram a tal lugar. E José agora vai. Veja bem, este homem
se era um homem, porque há alguns intérpretes das Sagradas Escrituras que afirmam, inclusive, que era um anjo. A vontade de Deus era que essa série de acontecimentos viessem a suceder na vida de José, e todo aquele drama na vida de José acontecesse. O que nós temos aqui é uma soberania de Deus. A sorte, de certa maneira, sorria para José. Ele poderia não encontrar os seus irmãos. Não era o dia, não era a hora mais favorável de estar com irmãos tão zangados, irmãos mais velhos, tão indignados contra ele. Muitos falam que a culpa de tudo é de Jacó, que Jacó não sabia educar os seus filhos, que Jacó isto, que Jacó aquilo. Sabe, Jacó é um homem de costas largas. As pessoas colocam tanta coisa nas costas de Jacó, tanta culpa para Jacó. Mas Jacó, deixe-me dizer uma coisa, Abraão era um homem extraordinário. É o pai da fé. Mas Abraão conseguiu que um dos seus filhos, Isaque, permanecesse na aliança direta que ele tinha com Deus. E o outro, seu filho, Ismael, teve temor de Deus. Foi bem educado, mas não participou da mesma linha da aliança. Deus o abençoou. Isaque tem 2 filhos. Um deles, Jacó, outro deles, Esaú. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Criados pelo mesmo pai, criados pela mesma mãe, netos do mesmo avô, da mesma avó, gente muito especial, gente muito maravilhosa, família abençoada, mas só um permaneceu na perfeita linha da aliança do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e agora o Deus de Jacó. Mas Jacó não teve 2 filhos. Jacó teve 12 filhos. 12. E eu tinha para mim que, como muitos hoje falam, é melhor educar 2 do que 12. É mais fácil se educar 2 do que 12. Mas com todos os defeitos dos filhos de Jacó, no final você tem 12 ligados na mesma aliança do Deus de Abraão, do Deus de Isaque, do Deus de Jacó e do Deus dos 12. Algo Jacó fez de certo. Você concorda comigo? Algo ele fez de certo. Ele era pai dedicado, ele era pai amoroso, ele era pai presente, ele era pai preocupado. Veja bem, quando ele manda José, ele diz, vai ver como estão teus irmãos. Quando José está buscando, a pergunta do homem é o que você busca e não a quem você busca. O que você busca? Porque as pessoas buscam coisas, em vez de buscar o mais importante, pessoas. Valorizam mais coisas que pessoas. E José deu uma resposta, busco meus irmãos. Busco meus irmãos. Ele não buscava o gado de seu pai. Ele buscava os seus irmãos. Busco meus irmãos. O coração dele está no lugar certo. Eu não estou dizendo que José era uma pessoa perfeita. Eu estou dizendo que nesse particular, ele tinha uma visão correta. Mas o seu pai, que também se preocupava com os demais irmãos, disse,
Busca a notícia dos teus irmãos. Eu quero saber como eles estão. Para onde eles levaram o gado. E como eles estão. Como estão os teus irmãos. E para lá, José foi. Mas eu volto a dizer, ele poderia não ter vivido nenhum destes problemas. Se Deus, e não há outro, anjo ou homem, Deus colocou esta pessoa na estrada de José. Deus colocou aquela pessoa que indicou a José, eles estão ali. Deus sabia o que aconteceria, como desatariam todas as realidades, as circunstâncias, as situações, o que provocaria como consequência na vida de José, mas não havia outro caminho. Deus poderia nos levar por um outro caminho, Deus poderia te levar por um outro caminho, mas este é o caminho que o Senhor tem para nós, é o caminho de José, e nesse caminho de José, o caminho é difícil, ele é estreito, ele é um caminho difícil, ele é um caminho de dificuldades, ele é um caminho de desafios, de adversidades, mas o final dele é a vitória tão almejada. E você não ir por este caminho, é você ficar com uma bênção, você terá uma luta menor, mas você terá uma bênção menor. Sabe, se José ficasse na casa do seu pai, Jacó, se José naquele dia tivesse voltado e ficasse na casa do seu pai, nós podemos apenas supor, ele se tornaria um líder tribal, assim como seu irmão Judá se tornou um líder tribal, com autoridade, teria crescido, sendo protegido, guardado pelo seu pai, cresceria como a Bíblia diz que ele cresceu, belo, de rosto, formoso, de porte. Possivelmente eu posso imaginar que José fazia lembrar muito a sua mãe, que morrera dando a luz ao seu irmão Benjamim. Pois a respeito dela também fala que ela era bela, de rosto, formosa de porte, e o filho, digno da mãe, com as mesmas características físicas de sua mãe. Seria um homem formoso, um homem bonito, um homem sábio, um líder. Mas quando os seus irmãos, esses mesmos irmãos que lhe fizeram mal, quando os seus sobrinhos, que ainda, alguns deles possivelmente não haviam nascido, quando a sua família necessitasse de ajuda, ele não poderia ajudá-los, ele estaria inserido na mesma realidade deles. E pior, o Egito estaria vivendo uma situação que não poderia ajudar a ninguém. E para ajudar uma nação estranha, uma nação estrangeira, e ajudar um povo que ainda nem nação era, Deus permitiu todo aquele caminhar difícil na vida de José. Sabe por que as coisas às vezes acontecem como acontecem na nossa vida? É porque a ambição de Deus a nosso respeito vai muito além do que a nossa ambição pessoal. A nossa ambição é muito pequena diante da ambição de Deus para nós. José tinha uma ambição com seu pai. Todos têm ambição. Todos têm, chamavam de sonhador, todos têm sonho. E sonhos. Mas o que ele vislumbrava diante do sonho que ele teve, é que ele talvez fosse
um líder dos patriarcas. E não era aquilo que Deus tinha para ele. Meus irmãos, Deus tem promessas para nós, mas o que essas promessas significam podem ser muito diferentes do que nós estamos interpretando que elas serão. Porque, coloque-se um minuto no lugar de José. O que você imaginaria, o que você entenderia sobre uma visão? Meu próprio pai se inclinará, minha mãe se inclinará. Isso é algo interessante sobre a visão que diz meu pai e minha mãe, mas a mãe já era morta. De modo que eu posso ver aí a grandeza desta irmã de Raquel, chamada Lia, esposa de Jacó. Ela realmente merecia estar enterrada com as matriarcas e ser enterrada depois com os patriarcas e seu próprio marido vir a ser enterrado com ela. Porque essa era uma mulher extraordinária. Os filhos de sua irmã se tornaram seus filhos. Não apenas os filhos das concubinas, mas os filhos das concubinas da irmã também se tornaram seus. Ela se tornou mãe de todos. Ela não foi apenas esposa de Jacó, ela foi mãe de todos. Essa é uma mulher extraordinária. Olha, eu quando chegar lá no céu, há várias pessoas que eu quero conversar, eu sempre digo isto, e graças a Deus nós teremos a eternidade. Vai dar tempo para conhecer todo mundo. Todo mundo. Aqui eu sou muito prudente no relacionar, eu sou mais calado, mas no céu eu serei o chato dos céus. Porque no céu, quem está lá, passou pelo portão, inclusive eu. Então, está tudo bem. Eu não preciso desconfiar de ninguém. Só tem gente boa. E eu estando com Lia, eu vou querer conversar com ela, eu vou querer falar com Lia. Diz, Lia, me explica isso, como é que você conseguiu? Por muito menos eu não olhava para a cara de Jacó o resto da minha vida. Como você conseguiu isto? Mulher extraordinária. Mulher que se voltava o seu olhar para Deus. Uma mulher incrível. Sabe, o que Deus colocou no meu coração para falar a você nesta noite é que a ambição de Deus a teu respeito, a meu respeito, a respeito de cada um de nós, a cada um dos seus filhos, vai muito além do que nós ambicionamos. Que a visão que nós temos da promessa que Deus tem feito a cada um de nós não é nada em relação ao que de fato ela é. A Bíblia diz, eu é que sei. Eu é que sei que pensamentos eu tenho para convosco. E são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção, são pensamentos bons. Você pensa que chegará a tal lugar, não, você chegará muito além disto que você imagina. Por quê? Porque Deus te fará chegar lá. Os caminhos não serão sempre caminhos agradáveis. Nós poderemos passar por situações que não desejávamos e não desejaríamos de forma alguma passar. Deus mostrou o final para José, Deus não mostrou o meio. E graças a Deus. Porque se Deus nos mostrasse muitas das coisas que sucedem em nossa vida e não apenas nos falasse das promessas, do propósito, do destino pré-marcado para nós. Eu tenho um destino. Nisso sou predestinado. Tenho um destino marcado. Graças a Deus. Que Deus me leve ao meu destino, marcado por Ele. Mas a forma de me levar, eu às vezes encontrarei alguém. Ora, se José não encontrasse aquele homem. Se José não encontrasse José, teria voltado. José não teria encontrado seus irmãos, mas porque este homem falou com ele? José, sempre há alguém que não por mal,
Os irmãos, eu não posso falar que não tenha sido por mal, foi por mal. Mas esse homem não foi por mal. Em completa inocência. Eles foram para lá. E está te metendo num problema que você não tem a menor ideia. Mas se esse caminho não fosse feito, se José não fosse administrar a casa do senhor egípcio, eu não sei quantas coisas José viveu como escravo, quanta humilhação, quanta privação. Talvez esse homem, esse senhor egípcio, não, ele viu algo, a Bíblia diz que ele viu em José alguma coisa. Ele viu um potencial, ele viu uma grandeza em José. E ele viu, como pessoas muito espertas, como se aproveitar. E colocou José à frente para que José pudesse trazer prosperidade para ele mesmo. E assim foi. E José mesmo disse, ele me confiou tudo, com exceção de você. Falou a esposa deste homem. Mas desenrolaram as coisas de uma maneira que José, injustiçado uma vez, foi injustiçado 2 vezes. Sendo fiel, foi pago de uma maneira brutal. Foi levado ele à prisão egípcia. José possivelmente deve ter ficado 2 a 3 anos, no mínimo, naquela prisão. Ali naquela prisão ele conversa com 2 homens, ali naquela prisão ele interpreta o sonho daqueles 2 homens, diz a um, você morrerá, diz a outro, você viverá. E ao que vai viver ele disse, por favor, interceda por mim, quando estiver com Faraó. O homem tão contente, tão alegre com tudo que aconteceu, disse, não, eu intercederei. Passado 2 anos, a Bíblia diz que o homem se lembrou, porque o homem se esqueceu de José. Gente, quantos de nós já não passamos isso? Fomos injustiçados, recompensados com o mal em vez do bem, com o bem que fizemos. A Bíblia diz, faça o bem sem esperar. Tem muita gente que quando faz o bem e quando lhe fazem o mal fica muito triste. Não, a Bíblia diz, não espere. Ah, mas o que eu semeio, isso eu colho. Mas não quer dizer que você vai colher dele. Você está semeando espiritualmente, você está semeando. Deus é justo juiz. Não tema. Mas não se frustre, não se indigne, não se irrite. Creia, tenha fé. Uma das coisas que me chama a atenção em José é que José não reclama. José não grita. Sabe, me dá vontade de entrar nas Sagradas Escrituras, pegar José e dizer, dá um grito. Berra, diz algo. Diga, não façam isso comigo. Diga algo. Reaja. Mas José aguenta. Por quê? Porque ele tem uma confiança total de que Deus jamais mente e que Ele sempre cumpre as suas promessas, por mais difícil que possa parecer. Porque se antes lhe parecia difícil, no final lhe parecia impossível. Porque antes lhe parecia difícil, porque ele era escravo. Sabe, eu creio, digo eu, não as Sagradas Escrituras, eu, que possivelmente José, sendo muito jovem, menino até, porque Rubens o chama de menino. Onde está o menino? Não o encontrei. E os irmãos disseram, vendemos. E Rubens
que esperava eu mais de Rubens. Que Rubens teve uma atitude correta e tudo, defendeu, disse não derramem sangue, eu não permito. Mas depois de tudo isso, Rubens mostrou onde estava a sua verdadeira preocupação. Rubens disse, e para onde eu irei? O que eu farei? Espera aí, um minuto. José que apanhou. José que foi vendido. Sabe o que Rubens deve... O que você esperaria de Rubens? O que eu esperaria de Rubens? Que Rubens diz, vocês venderam, eu vou atrás. Eu vou comprar. Eu acho que se Rubens tivesse feito isso, hoje nós falaríamos de Rubens de uma maneira completamente diferente. Rubens teria decidido a sua vida de uma forma completamente diferente. Rubens não teria caído na desgraça que Rubens caiu. Por quê? Porque aqui mostra que Rubens, no final, estava mais preocupado com Rubens e não com José. Quando José encontra em Judá, que Judá diz, eu tenho um filho, e eu darei esse filho, eu dou minha própria vida, mas poupa o meu irmão. Quando José vê isso, diz, este não está preocupado com ele mesmo. E aí, quando Judá fala, é impossível mais José segurar o choro, o grito, as lágrimas, a dor, que aqueles possíveis 20 anos. Sabe, uma das coisas que sempre me causou estranheza nas Sagradas Escrituras é que José reconhece os seus irmãos de imediato. Mas os seus irmãos não reconhecem José. Nenhum deles reconheceu José. Nenhum. Por quê? Primeiro, porque José foi enviado menino e se tornou homem. E agora não é mais um menino, a voz não é mais de um menino, os gestos e o corpo e tudo não é mais de um menino, é de um homem. Segundo, que nem nos sonhos mais loucos eles poderiam imaginar José naquela posição. Quando José pergunta aos seus irmãos, mas vocês são somente estes? Ele diz, não, tivemos outro irmão que já morreu. Na mente deles, a mentira, o engano levantado sobre a morte de José já era uma verdade. Meus irmãos, existem mentiras que continuam tão falsas como sempre foram. Mas nós tratamos ela tanto como uma verdade, que ela começa a se tornar uma verdade nas nossas vidas. Eles falaram de um irmão morto. 20 anos antes, isto era uma mentira. 20 anos depois, para eles, isso já era uma verdade. A mentira se transformou, embora continuasse mentira, continuasse falsa, a mentira se tornou uma verdade. Não permita que uma mentira se torne uma verdade na sua vida. A verdade nos liberta, mas a mentira nos aprisiona. Todos aqueles irmãos eram aprisionados, bem como Jacó era aprisionado por aquela mentira. Não permita, não trate mentiras como verdades. Não conte histórias inverídicas. Não, se te perguntarem a idade, fale a verdade. Sabe, o nosso sexagenário mais recente, pastor Edson, ele diz, eu não tenho vergonha de dizer que tenho 60 anos, disse o Edson, mas quem está num estado como Edson não tem que ter vergonha de dizer que tem 60 anos, tem que ter orgulho de dizer, eu tenho 60. Tem que ter orgulho de dizer que tem 60. Não, ele não precisa... Ele disse, agora eu vou exigir os meus direitos de ancião e tudo mais.
isso, aquilo. Eu dizer, você vai ser o contrário do que tem jovem aí, que faz a maioridade, tem cara de criança, tem que apresentar o documento para provar que tem a idade, mais idade. Né? Você vai passar pela mesma situação, vai ter que apresentar o documento para dizer, não, eu tenho 60, está aqui o meu documento. Não, com essa cara de 18, tem nenhum, não entra não, não entra não. Meus irmãos, saiba de uma coisa, Deus por vezes nos leva a uma situação, Deus está levando, mas não é que Ele não nos ame. É que a ambição do Senhor é maior do que a ambição que nós temos. É que a ambição do Senhor vai por outros valores que a nossa ambição não possui. Há um caminho difícil de ser seguido. Há um caminho difícil de caminharmos nele. Mas que Deus mostra para José, e mostrou para José, e ele entendeu, diz, o mal que vós intentastes contra mim, Deus o fez em bem. Mas isso não foi fácil de passar, ele viveu o mal, ele experimentou a amargura, ele viveu a humilhação, a inveja, o maltrato, a injustiça. Eu poderia dizer tantas coisas. Estar numa prisão como ele estava, sendo inocente, ficar ali, não deve ter sido. Se hoje em dia já não é fácil, imagine naquele tempo. Ficar numa prisão egípcia. Mas era de lá, do lugar mais impossível, mais improvável. Ele tinha que estar lá. Todas as coisas, conjuntamente, concorreram para o bem de José. Inclusive as coisas como aquele homem que ali estava. Deus poderia ter evitado tudo isto. Nós dizemos, mas existe coisa que Deus não vai querer evitar, ao contrário, Ele vai te jogar lá. E você diz, Senhor, Tu me amas ou me odeias? Porque eu sei que Tu me amas, mas como o Senhor está agindo, Tu me amas ou me odeias? Não, eu te amo. Poxa, Senhor. Imagine se o Senhor não estivesse satisfeito comigo, não me amasse, se o Senhor tivesse zangado comigo. Nós passamos por essas coisas. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes não, meu irmão, não dá para entender. Não tente entender. A Bíblia diz, eis que faço uma estranha obra em vosso meio, que não podeis hoje compreender. Tem coisa que Deus está fazendo na minha vida que eu não consigo entender. Tem coisa que Deus está fazendo na tua vida que você não conseguirá, nem eu conseguirei entender. Tem gente que chega para mim e diz, me explica isso, pastor. Eu digo, poxa, como é que eu explico? Me explica, por quê? Por que aquele homem? Imagine um diálogo com José. Me explica isso. Para que aquele homem estava ali naquele lugar? Para me dizer, teus irmãos foram para lá, para eu ir justamente para onde estavam meus irmãos. Ele não podia ser daqueles que dão indicação errada? Tem gente que dá indicação errada. Onde é tal rua? Não, é lá. E era do outro lado. Mas esse dava indicação certinha. Seus irmãos foram para tal lugar, é para lá que eu vou. Para quê? Porque Deus tinha um plano. Talvez você diga, eu precisava passar por tudo isto. A resposta é uma só. Eu gostaria de dizer a você, não, mas a resposta é sim. Você tinha que passar. Você tinha que passar por tudo isso, mas confie em Deus. Eu tinha que entrar nessa pirambeira,
em vez de subir e descer. Sim. Então me explique o porquê. Eu não posso. Você sabe que existe uma pergunta no livro de Jó que fica sem resposta. Por que eu tive que sofrer? Fica sem resposta. Deus não responde. Quando Jó diz, não é justo, Deus diz, é verdade, não é justo. Então por quê? Sem resposta. Por que o justo sofre? Sem resposta. Não tem resposta. Mas tem um propósito. E o propósito está no que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas, conjuntamente, no seu conjunto, cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. E se você ama ao Senhor, isso não vai terminar mal como está, isso vai terminar bem. Pode estar mal, mas não vai terminar mal. Vai terminar bem. Nós temos que nos revestir de uma esperança, de ter um ânimo renovado, respirar fundo, ir em frente. Sabe, existem algumas coisas que na vida esportiva é muito realista, é muito boa para trazer no dia a dia. A Bíblia fala algo que para mim tem tudo a ver com esporte. Da fraqueza suscitaram força. Porque existe um momento no desempenho atlético que você não tem mais gás, você não tem mais força, você não tem mais, o músculo não responde mais. O que te leva à frente é uma coisa, garra. É garra que te leva à frente. Você se arrasta, mas você chega. Quando eu vejo maratonistas, quando eu vejo esse pessoal de... Então, tem gente que pensa que é fácil, esses grandes slam do esqui, essa maratona em esqui, lá vai o camarada. E pensa, poxa, é na neve, vai tranquilo. Meu irmão, tenta um dia fazer. Que você vai saber quão difícil, quão cansativo, como você tem que tomar fôlego, tomar fôlego, tomar fôlego, tomar fôlego. As pessoas riem da corrida de marcha, aquela que rebola o corpo inteiro. Poxa, no meu treinamento em atletismo, quando eu era bem mais jovem, obviamente, eu fiz uma vez a corrida de marcha, porque nós éramos treinados em tudo. Então, nosso treinador, que queria que conhecêssemos, trouxe um corredor de marcha, e todos nós... Aquilo mexe quase, se não mexe todo, mexe quase todo o seu corpo. É uma técnica descomunal, é um cansaço assombroso. E existe um limite onde você não tem mais forças. E agora eu digo a você, você tira forças da onde você não tem. É por isso que muitos atletas dizem, dei o meu melhor, dei 110%. Porque ele dá mais do que ele tem. E sabe, fé é a mesma coisa. Por isso eu comecei falando sobre unção. 100% não é suficiente. Nós precisávamos ter no mínimo 200%. Nós precisamos de mais unção. Nós precisamos de mais fé. Porque existe um momento em que a lâmpada vai se apagar. Existe um momento em que as coisas estão se apagando. Existe um momento em que as coisas estão se definhando. Eu não sei como foi naquela prisão, mas aquela prisão era um lugar dado a todo tipo de depressão. Imagine você ali dentro daquela prisão e lutando para crer. Paulo diz, eu guardei a fé.
Bem, te apresento um outro que lutou para guardar a fé. E o apóstolo Paulo viveu uma realidade semelhante. Ele está pregando, ele está ganhando, ele está abrindo a igreja, ele está levantando ministérios, ele está doutrinando a igreja e de repente, prisão. Paulo já havia estado em prisão antes, mas a prisão não aguentou Paulo. Em Filipos, a prisão veio abaixo. Houve um concerto apostólico lá dentro. E eu acho que eles cantaram num tom tão alto que a prisão arrebentou. E Paulo lá, e Paulo vivendo tudo isso. Paulo já tinha sido apedrejado, mas agora ele é confinado, agora vai ficar aí dentro. E Paulo fica ali dentro. Eu tive o privilégio, acho que ele estava junto com você, não é, Luca? Estávamos eu, Luca, o Alexandre. Nós estávamos lá, a pastora Keila nos ajudando pacientemente, né? Sempre lá, todo dia, a gente... Segredo, o dia que você quiser fazer algo para a Keila, para deixá-la contente, é fácil. No café da manhã, convide-a para tomar um cappuccino com um croissantzinho, bem quentinho, e você terá uma pastora feliz do teu lado. Ela ama tomar um cappuccino pela manhã. Ela disse um dia para mim, ela disse assim, olha, eu não tenho muitos caprichos, mas este, Deus sabe que eu gosto. E eu disse, toma o cappuccino, pelo amor de Deus. Toma o cappuccino. E nós estávamos lá no tempo em que a prisão de Paulo e Pedro, ela podia ser visitada, e eu entrei nela, naquela escuridão, naquela umidade, frio, úmido, escuro, limitado, um buraco no chão, e jogaram lá o apóstolo, e agora Paulo tem que lutar, porque coloque-se, eu sentei ali um minuto e eu fiquei, como terá se sentido? Se fosse esta ou outra prisão, mas eu tomei aquela, porque esses lugares que dizem, aqui passou fulano, aqui esteve Beltrano, sabe o seguinte, pode ter sido, a maior parte deles vocês dizem, deve ter sido esse, porque você não pode afirmar categoricamente que é. Então, nós estávamos ali, uma escuridão. E eu falei, gente, e o camarada ficar aqui, uma clarabóia em cima. O diálogo dele não era sempre de baixo. As maldades que devem ter sido feitas. Era gente ruim que tomava conta. Era comum jogar fezes, urina. E agora você está ali, um homem tão honrado, um homem tão formado, um homem tão vivido, experimentado. E o que ele esperaria no final da sua jornada? Algo mais digno. E agora ele é desafiado a manter a sua fé. Você não é desafiado a manter a sua fé quando você é honrado. Você é desafiado a manter a sua fé quando você é humilhado. Olha, não são os tronos que nos desafiam, são as cruzes. Eu não digo para subir em um trono não se há de se ter certo grau de coragem, mas eu espero muito mais coragem para subir numa cruz. Porque os tronos oferecem perigos e a cruz apenas morte. Tronos têm perigos, não tenha dúvida. Eles têm honra, mas eles têm perigos. Tronos são lugares perigosos. É interessante vermos, inclusive na nossa nação, as pessoas chegam ao poder, já notou como é que elas se agarram no poder? Como se agarram. E eu quero dizer uma coisa aqui, aproveitar
uma coisa? Quando nós oramos por Israel, quando eu oro por Israel, eu oro pelos filhos de Isaac e pelos filhos de Ismael. Nós não podemos orar pelo Oriente Médio e só orar pelos judeus. Você tem que orar pelos árabes. Você tem que orar pelos palestinos. Você tem tudo isso. Em Cristo Jesus não há judeu, não há romano. Em Cristo Jesus não existe judeu e palestino. Em Cristo Jesus só há um único povo, e nós temos que clamar por eles. E na nossa terra também, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não somos de esquerda nem direita, aqui nós estamos andando que nem Davi, não se desviou nem para a esquerda nem para a direita, vai no meio. E eu não estou falando politicamente, eu estou falando, fica com Cristo, meu irmão. Porque não tem um desses políticos aí, que morra por você. Muitos morrerão por eles, mas nenhum deles vai morrer por você. Essa gente aí tem a sua maneira de ser, nós temos uma mentalidade, perdoe-me dizer isso, eu amo minha nação, eu não quero sair da minha nação, mas nós temos uma mentalidade que corrupta, desde o menor até o maior. Sabe, eu ouvi um pregador que é sociólogo e antropólogo, ele dizer uma coisa que eu concordo totalmente com ele. Se você quer mudar essa nação, você tem que ministrar essa nação, como os que querem a mudança de gênero estão fazendo. Eles sempre estão falando, eles sempre estão dizendo, nós temos que fazer a mesma coisa. É errado roubar sim, é errado enganar sim, é errado receber mais troco e ficar com troco, é errado é errado abrir algo no supermercado antes de pagar. Não, eu vou pagar no final. É errado. Aí você vai dizer, pastor, tu é muito radical, se pagar, qual é o mal? Dana que você esquece. É errado, nós temos que ministrar, não se mente, não se faz isso, ministrar. A Bíblia diz, não cesses de falar para o teu filho. Nós não podemos parar. Não pense que é o PT que vai resolver, muito menos o PMDB, o PSDB, ou seja, qual B for, ou P. Nada disso vai funcionar. Não briguem, não discutam. Você acha que o Moro está errado? Amém. Você acha que o Moro é agente da CIA? Amém, não tem problema nenhum. Você acha que o Lula é agente de Cuba? Daí? Qual é o problema, gente? Eu não estou lutando por Lula, eu não estou lutando muito menos pelo Temer. Eu estou lutando por Cristo e pelo povo do Brasil. É por aqui que a gente tem que estar. E eu vou dizer uma coisa, olhe muito bem as próximas eleições, quem nós temos? Vamos ser sinceros. Ninguém. Se os meus olhos não estiverem em Jesus, ai da gente. Eu estou falando, Senhor, olha, não sei quem vai chegar. Eu sei que quem vai chegar não presta. Eu não tenho dúvida que quem vai estar lá não presta. Quem estava, não prestava. Quem esteve muito antes, também não prestou. E quem está agora, também acho que não presta. Mas, ó Senhor, aqui estamos, nas mãos deles. Ou eu vou me deixar nas mãos deles, ou eu vou confiar que esta prisão, aonde eu estou, este calabouço do Egito, aonde eu me encontro, Deus vai fazer um milagre. E nós vamos mudar. Eu não sei quanto aos outros, mas nós vamos mudar. Nem todos que estavam lá na prisão, eu imagino que José deve ter feito amizades na prisão. Imagino que quando ele foi governador, tudo no campo eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Suposição. Ele pode ter liberto um ou outro, ele era o segundo. Ele tinha autoridade para isso. Mas, meus amados irmãos, eu creio nas palavras proféticas a respeito da nossa nação, que a nossa nação vai ser liberta desse flagelo chamado corrupção. Eu creio que nós vamos sair dessa miséria econômica que nós estamos.
Porque nós estamos nisto, por um motivo acima de todos, a corrupção. Ela apodrece a economia. Ela degrada as pessoas. Mas no nome de Jesus Cristo, Deus vai sarar a nossa terra. Agora, eu quero me arrepender. E sabedor de uma coisa, e por favor, não me entenda mal. Sabe, eu estava conversando com um grupo de pastores, e eu disse, Senhor, eu acho que eu sou de outro mundo, eu acho que eu sou de... Eu tenho outra cabeça, eu não consigo... Eles, nós temos que fazer algo. E um deles teve uma brilhante ideia, vamos abrir um partido político. Eu disse, eu já não estou dando conta de pregar o evangelho, você quer que eu pregue ideologia política? Eu falei, o que eu faço? E um monte de gente dizendo, amém, aleluia, é por esse caminho que vamos mudar tudo. Eu disse, gente, eu leio aqui nas Sagradas Escrituras e diz o que transforma é conversão. Eu quero ganhar essa gente para Jesus Cristo. Eu não sei como, eu não sou evangelista, eu não tenho jeito de ganhar gente para Cristo, mas eu sei que o Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. E com toda a minha incompetência, mas com toda a competência do Espírito Santo, nós vamos ganhar essa batalha. Porque eu sei que eu não tenho como, mas Ele tem como. É por isso que nós estamos orando, é por isso que nós estamos jejuando, é por isso que nós estamos clamando. Nós não temos outra arma, são as armas da luz, mas isso são poderosas para trazer toda a alma aos pés do Senhor. E quando diz toda a alma, é toda a alma. Sabe? Amigo meu, quando viu, veja bem, eu não estou dizendo que é justo, que é injusto, para mim, se fosse botar na prisão, faltava lugar. Só basta você ver aí, quando vem um negócio desse, eu não estou dizendo que as delações são corretas, são erradas, isso tudo é muito controversial. Mas eu digo o seguinte, quando você vê um ex-presidente ser levado, preso, queira ou não queira, se ele estava bêbado, ou se ele não estava bêbado, você sabe que isso, com todo respeito, meu amado irmão, isso me indigna. A gente gastar tempo olhando assim, se o homem está bêbado, já basta o que está acontecendo com ele. Está errado, mas Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de compaixão. Então, eu não quero ficar feliz porque a pessoa está indo para ele. Eu ficaria feliz se não tivesse cometido erro nenhum, se não tivesse cometido falta alguma, se tudo estivesse bem, e também os outros, porque olha bem, prende um, mas o grupo que estava com ele é quem mandou prender. Eu não sei, a minha mente, eu não entendo de política, eu não entendo de justiça, eu entendo de Bíblia. Então não me pergunte sobre fatos políticos, nem me pergunte sobre fatos jurídicos. Eu não estudei direito, eu não estudei ciência política, eu não conheço nada disso. Eu me espanto com os ministros de Deus. Alguns estudaram direito. Quase nenhum estudou ciência política. Mas muitos deles foram políticos. Como falam disto? Como falam? Os palestinos, parece que às vezes eu recebo e-mails e mensagens e tudo. Parece que Deus vai varrer esse povo da terra. Eu falo, que é isso, gente? Eu quero ganhar os palestinos para Cristo. Eu não quero que eles sejam varridos. Eu amo Israel, mas eu não quero que os palestinos sejam destruídos nem injustiçados. Gente, tem um caminho difícil, o caminho difícil é o caminho da justiça, e nós não podemos ir pelo caminho fácil. A Bíblia diz, há dois caminhos, um é fácil, o outro não é fácil. Um é largo, o outro é estreito.
Eu quero andar pelo caminho estreito. E entender uma coisa, há coisas na minha vida que tem que ser assim mesmo. É ruim, é difícil, mas no final, até isto vai cooperar para o nosso bem. E por favor, vamos orar com amor por essa terra. Vamos orar para que a corrupção desapareça na nossa terra, para que a violência desapareça na nossa terra. Vamos orar. Você dirá, mas pastor, essas coisas têm... Como disse, eu não entendo de nada disso. Eu entendo do seguinte, Deus vai agir. Eu não entendo. Tem que varrer, tem que matar essa bandidagem toda. E agora eu não estou falando dos políticos, eu falei tanto, mas a bandidagem, essa gente violenta, essa gente assassina. Eu tenho um monte de conhecido meu, ex-bandido, restaurado, gente santa, gente direita, que o Evangelho, que o poder de Deus transformou. Mas nós, o nosso impulso, vamos ser realistas, o nosso impulso é varrer essa gente da terra. Esse é o nosso impulso. Sabe, amar não é uma tarefa fácil. Preservar a sua fé não é uma tarefa fácil. Quando tudo está bem, amar pode ser mais fácil. Ter fé pode ser mais fácil. Mas quando as coisas saem do teu controle, quando você se aborrece até com a pessoa amada, e aí, agora que você tem que amar. Agora que você tem que amar. Como é que você vai amar? Agora. Na hora que os dois se estranharam, na hora que os dois... Isso acontece com um casal. É lindo a gente ver aquele casamento, a cerimônia, todo mundo lá, você pode dizer qualquer coisa que a pessoa diz sim. É um negócio... Esse negócio dos votos são muito interessantes, porque a pessoa diz sim, 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 sim. Promete dormir de cabeça para baixo, sim. Ele fala sim para qualquer coisa. Mas virão os dias. E por melhor, por mais bem casado que alguém possa ser, por melhor que se entendam, virão os dias. Olha, é difícil encontrar, eu e Luiziana, somos muito bem casados, mas vem os dias. Vem os dias que eu falo que não devo falar, vem os dias que ela fala que não deve falar. Isso acontece com todo mundo. Quando existe um casal que o casal está sempre assim, zen, né? É tudo... Eu falo, vocês são casados mesmo? Que casamento tem altercações? Por quê? Porque as pessoas têm sua formação, têm sua maneira de ser, mas é ali em que você tem que mostrar que ama. É ali que você tem que mostrar que você preserva a sua fé. É isso no casamento, mas na vida, em tudo. Podia ter sido diferente, mas não foi. Foi o que Deus quis que fosse. E foi duro, e foi difícil, mas Ele guardou a fé. Deixe-me dizer mais uma vez a você, eu não te prometo que as coisas estão bem, mas eu te prometo algo, que no final, até o mal vai virar em bem. Porque está escrito, o mal que fizerem a você vai se transformar em bem para você e para muita gente. E fazer mal para a gente, nós temos de sobra. Então eu tenho acumulado bem de sobra para acontecer na minha vida, na tua vida, pela ação sobrenatural do Senhor. José não podia dizer nem como Deus fez. Deus fez. E mais uma vez eu digo, a ambição que você tem
não é nada em relação à ambição que Deus tem a teu respeito. O que Deus deseja a teu respeito é muito maior. Meus amados irmãos, nós estamos orando e vamos orar. E vamos pedir o nosso local. Mas vamos pedir mudança em nós. É a igreja que tem que mudar. A igreja não tem apenas que se mudar de lugar. A igreja tem que mudar. Eu quero mudar e quero que todos mudemos. No nome de Jesus. Amém? Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra. Cria em nós, faz de nós. Como a tua palavra diz, segue-me e eu te farei ser. Estamos te seguindo, então faça-nos ser. Nós não queremos permanecer no que somos. Talvez a jornada esteja sendo ou estará sendo dura, mas nós sabemos qual é o final que nos espera. Nós não nos frustraremos, nós nos regozijaremos. E ó Deus, guarda o nosso coração. Nós queremos orar agora pela nossa nação. Senhor, livra a nossa nação de um banho de sangue, uma guerra civil. Livra a nossa nação de irmão se voltar contra irmão. Livra a nossa nação de brigas ideológicas. Traz, ó Deus, a verdade que liberta, o Evangelho. Senhor, livra os teus servos, ministros de Deus, de defenderem bandeiras, de ideologias de homens, em vez de estarem pregando o Evangelho de Cristo. Livra-os da tentação, da ambição política. Senhor, eu não fui chamado para ser soldado de exército de homens, mas soldado do exército do Senhor. E é esse exército que nós queremos servir, e neste exército nós queremos te servir. Abençoa-nos, ó Pai, e dá-nos uma fé inabalável, como a de José, como a de Paulo, como a dos heróis. Que mantenhamos a nossa fé intacta. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus.